Oi, gente, boa noite. Esperando a Maria Clara Bisinotto, nossa convidada de hoje. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Tá me vendo e me ouvindo bem? Tá dando uma travada, parece. Você tá me ouvindo? Agora ouviu aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá travando um pouco sua imagem pra mim. Não sei se é a sua internet ou se é a minha. A sua tem hora que tá também. Bom, eu deixei o 3G e o Wi-Fi ligado aqui. Vamos ver se vai. Qualquer coisa Eu vou fazer isso também. a gente vê como faz. Se cair, fica no navio. Bom, gente, boa noite. Lorena tá perguntando se é Gol de internet. Lorena fazendo propaganda pros parceiros aqui. Bom, gente, boa noite. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que se dispuseram nos assistir hoje. Fazia um tempinho já, né, que eu tava meio afastada das lives, retomando aí e aprendendo de novo, que eu acho que eu até cheguei a esquecer. Mas vamos lá, né, para falar de um assunto que está sendo divulgado aí muito na mídia e que é muito importante a gente pontuar algumas coisas, né? Nesse caso da Mariana Ferrer, porque várias notícias foram divulgadas, às vezes de forma um pouco distorcida para quem é leigo, né? Não entendeu muito bem o que foi que aconteceu. Então, por isso que eu convidei a Maria Clara, que também atua nessa área criminal, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é muito importante. Para quem está aqui e não me conhece, antes de mais nada, vou me apresentar, né? Meu nome é Betânia, sou advogada, resido atualmente em Sacramento, tenho pós-graduação em Ciências Criminais e Direito das Mulheres. E gostaria que você, Maria Clara, se apresentasse também para o pessoal. Maria Clara, você Voltou. conseguiu? Vou deixar no 3G porque eu acho que vai ficar melhor. Você se apresentou, né? Sim, aí eu passei para você se apresentar agora. Tá. Meu nome é Maria Clara, eu sou advogada e sou pós-graduada em processo penal. Bom, gente, vamos começar então a falar sobre a nossa pauta de hoje, né? Primeiro, esclarecer um pouquinho daquela expressão que foi divulgada, né, pela mídia, estupro culposo. Nesse caso, é importante a gente lembrar que o Código Penal ele traz que algumas modalidades de crime podem assumir tanto a modalidade de forma culposa quanto de forma dolosa, como é o caso do homicídio, né? E o que seria esse crime sobre a modalidade culposa? Quando o crime ele é considerado culposo, a gente fala que o agente ele pode ter agido, dado causa ao resultado, né, que é a expressão que o Código Penal utiliza, por três formas: a imperícia, negligência ou imprudência. Então, só há possibilidade de um crime ser considerado culposo quando há previsão legal. Então, precisa estar expressamente previsto no Código Penal. É assim no caso do homicídio, né, que eu exemplifiquei aqui.
mas o crime de estupro, ele não tem essa possibilidade. Até porque ou a gente foi lá e realmente praticou a ação, ou não praticou. Não tem como a gente falar que ele deu causa a esse resultado por imperícia, negligência e imprudência, né? É um pouco complicado quando a gente se refere a um crime como esse. E nesse caso da Mariana Ferrer, o que a gente viu, né, que as mídias utilizaram essa expressão, mencionando que isso teria sido alegado pelo promotor, o promotor teria argumentado sobre isso, o juiz teria utilizado isso como fundamento para a absolvição, mas em leitura à sentença, a gente pôde ver que não foi esse o argumento, né? O réu ele foi absolvido com base no princípio do indúbio pro réu, que a gente chama por insuficiência de provas, e ele também, essa argumentação ela não foi utilizada dessa forma exatamente, né? Ficou uma coisa meio que subentendida, né? Eu e Maria Clara estávamos até discutindo sobre isso. Você quer comentar um pouquinho sobre, Maria Clara? Seu ponto de vista em É relação o, ao que foi colocado nas sentenças, alegações finais da MP? esse termo, né, estupro culposo, ele foi vinculado no Intercept, que foi o primeiro jornal a divulgar trechos, né, da audiência, e, na verdade, não foi utilizado nem nas alegações finais e nem na sentença, que a gente recebeu, né, recebi os arquivos, tanto das alegações finais do Ministério Público, quanto da sentença, que apesar de ser, né, um processo que corre sob segredo de justiça, vazaram na internet tanto o conteúdo da audiência quanto dessas duas peças. Esse termo não é utilizado. O que o promotor requereu foi a absolvição por falta de provas e na argumentação dele ele traz, né, a tese de erro de tipo, porque na ausência do dolo, né, que é a intenção de cometer o crime, o estupro é um fato atípico. Ele não admite modalidade culposa, né? Então, o não saber da condição de vulnerável da vítima, no estupro de vulnerável, seria uma tese de erro de tipo, que excluiria o crime, não havendo crime, o réu absolvido. E essa questão de opinar, né, sobre o processo, se cometeu crime, se houve crime, se não houve, a gente não pode fazer, porque a gente não teve acesso aos autos, né, processo com segredo de justiça, só as partes ali que tiveram acesso às provas do processo, então não tem como a gente fazer um juízo de valor quanto a isso, né, mas é sempre bom esclarecer quanto a o que é veiculado na mídia e o que de fato está presente, né, no ordenamento jurídico e o que não está. Excelente. Acho que esse fato que a Maria Clara ponderou é muito importante. Hoje, em razão de toda uma pressão da comunidade, né, da sociedade de um modo geral, por conta do trecho da audiência que foi vinculado, e principalmente por conta da declaração do promotor falando que aquele vídeo foi editado, que o vídeo não foi divulgado na íntegra. O Estadão teve acesso e publicou o vídeo da íntegra da audiência. E o que a gente pode ver naquele caso, né, é que realmente ela foi muito humilhada e ridicularizada na audiência. E isso não é uma postura que a gente deve aderir, né, na audiência. Por mais que a gente queira ali defender o advogado, né, de defesa do acusado, por mais que ele queira ali defender o seu cliente, não seria assim ético, né, humano, enfim, a forma como ele conduziu os argumentos e os questionamentos. Até fiz um post sobre isso ontem, não sei se todo mundo teve acesso, mas assim, no meu ponto de vista, o juiz também ele foi muito omisso ao permitir que esse tipo de atitude acontecesse. No trecho da audiência, inclusive um colega advogado fez um texto sobre isso hoje, falando que as intervenções foram muito pequenas, assim, que o juiz e o promotor foram permissivos no sentido de deixar que o advogado conduzisse
os questionamentos à vítima daquela forma. Então, é muito triste, né? Nós, enquanto advogados, enquanto seres humanos, cidadãos, a gente tem que primar sempre pelo da pessoa humana, né? E nesse caso, e foi assim, é nítido que isso não foi levado em consideração naquela E audiência. tem a questão do defensor público também, né, que estava presente na audiência, representando a vítima, no caso. Né? Ele não estava pelo réu era advogado particular. Ó, tem uma pergunta da Lorena, aí tem como ser feito outro julgamento? É uma pergunta muito interessante essa da Lorena. No meu ponto de vista, há uma possibilidade de você utilizar de algum meio de recurso ou uma ação própria, né, em si, pedindo a nulidade, mas aí quando a gente fala de nulidade de julgamento, isso é algo muito sério, muito grave, né, num processo de modo geral, então precisa ser amplamente demonstrado que que aquela vítima ela foi teve o seu direito ali, né, tolhido de alguma forma, que ela foi prejudicada. Então há essa possibilidade, sim, no meu ponto de vista, de pedir a anulação desse julgamento e para que seja realizado outro. E como eu não tenho nessa informação se dos recursos que foram interpostos, mas o que a Betânia falou sobre a questão da nulidade da audiência, o que eu vi é que os órgãos tomaram algumas providências, né, OAB, CNJ, inclusive o ministro Gilmar Mendes, do STF, se manifestou quanto ao conteúdo veiculado, né, da audiência. E a Lorena fez outra pergunta aqui. Por meio dessa revolta de todo o Brasil, pode ser feito outro pedido ou só pelo juiz? As partes que alegam a nulidade. Ele poderia reconhecer, né, ou provavelmente haverá recurso, né, por ser um caso de muito impacto, deverá ter recurso das duas partes, né, tanto da defesa quanto da acusação. Isso. É importante Da acusação lembrar. no sentido, assim, do assistente de acusação, né, porque o promotor pediu absolvição, então o MP não deve recorrer, né. Agora, o assistente de acusação, no caso, que aparentemente, né, está pela Defensoria Pública, ele pode apresentar recurso. Você levantou um ponto que eu ia comentar e eu acho muito importante, que às vezes muitas pessoas estão aqui nos assistindo e são leigas, né, não têm conhecimento sobre isso. No processo penal, a gente tem a possibilidade, enquanto vítimas, né, naquele processo, de contratar um advogado para que ele atue como assistente de acusação. E qual que vai ser o papel, então, do assistente de acusação? Ele vai ali acompanhar os atos que são realizados pelo promotor de justiça, porque a gente tem alguns tipos de delitos, né, que são de ação penal pública condicionada ou incondicionada, representação, e os crimes contra a honra, em sua maioria, são delitos que são ação penal privada, né, que a própria parte ali tem que oferecer uma queixa-crime e tudo mais, mas em delitos que envolvem, como, por exemplo, a dignidade sexual, nesse caso, né, é um crime de ação penal pública, né? Então, o Ministério Público, ele é titular dessa ação penal e, portanto, ele que vai ali conduzir o processo. Então, a vítima, ela precisa, caso ela tenha interesse, ela precisa contratar um advogado para poder fazer esse acompanhamento, essa atuação como assistente de acusação. E aí, nesse caso, o assistente de acusação, ele pode também, ele tem essa liberdade, né, de fazer pedidos, de interpor recursos. E o que acontece, assim, né, muitas pessoas às vezes pensam assim, nossa, mas por que contratar, né, um advogado, sendo que o Ministério Público está fazendo
a acusação, né? Só que o que acontece? A gente, no direito, né, brasileiro, tanto na questão do atendimento ali, né, da vítima, na polícia e tudo, quanto na questão processual, o direito penal é muito focado no réu, né? No punitivismo que a gente vive, né? A vítima é esquecida. As pessoas acham que o que a vítima precisa é só que o réu seja punido, pura e simplesmente. Na verdade, tem várias outras nuances ali do processo, né? Então, assim, quando a vítima muitas vezes não sabe se ela tá. Às vezes a vítima não sabe nem se ela está sendo acusada ou se ela é vítima, às vezes a vítima não tem nem essa noção, né? Dependendo da pessoa, às vezes é uma pessoa mais simples. Então, assim, o advogado, como assistente de acusação, ele vai acompanhar a vítima, ele vai orientá-la, né? Ele pode propor, requerer algumas diligências, ele pode fazer alguns recursos. Então, assim, a depender, né, das possibilidades da vítima, né, e do interesse dela, é interessante ela ter um, um advogado para que ela se sinta mais segura, para que ela esteja acompanhada quando ela for prestar depoimento. Então, assim, não é algo que você fala assim, não, o Ministério Público é o titular da ação penal, então a vítima não tem por que contratar advogado. Sim, faz muita diferença, né, para trazer esse olhar para a vítima, para ela se sentir mais segura ali, porque ela já vai estar numa situação, né, que ela já está fragilizada, e a gente precisa mudar nessa visão, assim, enquanto operadores do direito da área penal, de trazer mais a vítima, né, como o sujeito importante do processo, que ela é muito renegada, né, assim, o foco é o réu, a defesa do réu, a acusação do réu e a vítima, muitas vezes ali, tá, ela denunciou e pronto. Ela não, ela vai só prestar o depoimento dela, né, prestar suas declarações e ela fica ali esquecida, né? E a gente precisa trazer esse olhar para a vítima, É muito né? importante assim, E isso que você trouxe, porque a gente vê que você fala assim, né, prestar depoimento. Isso acontece que em dois momentos, né, geralmente, na fase policial e uma na instrução. E assim, durante o processo, a vítima ela não participa de mais nada, assim, ela tá ali completamente alheia a tudo isso, né? Então ela tem realmente pouquíssima oportunidade de fala. E nesses crimes contra a dignidade sexual, ainda mais, né, em outros delitos aí, como por exemplo, processos que envolvam violência contra a mulher de um modo geral, isso não deveria ser assim, né? A vítima deveria ser mais o centro, né, da persecução criminal aí que a gente fala da ação penal. essa questão do que a divulgação, né, do vídeo da audiência trouxe à tona, a gente sabe que não é um caso isolado, que infelizmente acontece muito, é a questão da revitimização, que eu não gosto muito desse termo, eu prefiro usar a culpabilização da vítima, que é o quê? Trazer a culpa, né, não no sentido jurídico, mas no sentido mais geral, né, não no sentido estrito. Culpar a vítima pela violência que ela sofreu. E no que a gente vê, que isso acontece muito, né? Nos casos de violência contra a mulher e especialmente nos casos de violência sexual. Porque em nenhum outro crime a vítima escuta esse tipo de coisa, né? Eu sou mulher, se eu Principalmente se fui for vítima homem, de né? um roubo, exatamente, né? Porque a gente sabe que 96% dos casos de agressão sexual, né, dados do Mapa da Violência contra a Mulher 2018, os agressores são homens. Então, a gente sabe que, como vítima, a maior parte dos homens que são vítimas de agressão sexual são crianças. Homens adultos são minoria nos casos de violência sexual, né? A vítima típica é criança e mulher. E o que acontece? Eu, enquanto mulher, né? Se eu fui roubada, se eu fui furtada, ninguém vai me questionar que roupa eu estava usando, onde que eu estava. A minha vida
o que eu faço da minha vida, né, minha intimidade, mas quando a gente fala dos crimes sexuais, que as pessoas perguntam que roupa que a mulher estava usando, onde que ela estava, por que que ela estava sozinha naquele horário, Ela estava bêbada ou estava porque ela, sóbria. se ela estava bebendo, se ela estava numa balada, se ela estava bebendo, mas ela bebeu demais. Parece que as pessoas procuram, né? E quando eu falo as pessoas, eu não digo só a sociedade, eu digo muitas vezes o judiciário também reproduz isso como algo da sociedade que entra dentro do processo. O julgamento da liberdade, né, da mulher como pessoa e da liberdade sexual dela para justificar o crime. Parece que é uma busca tão grande, né, em justificar o crime e tirar a culpa do agressor sexual, colocar ela na vítima, né, que muitas vezes a vítima é tratada, pintada ali, né, como uma pilantra, como uma golpista, como julgada, né, como se ela fosse uma Aproveitadora. prostituta, é uma aproveitadora, né? E assim, o Principalmente que a quando os gente vê agressores têm maior poder aquisitivo, né? exatamente, sim, né? Jogadores de Seletividade. A gente vê, futebol, como sim, filhos de jogador de advogado, né? futebol, médico, exatamente. High society, é quando o agressor, né, tem um poder aquisitivo maior, o que as pessoas falam? Essa mulher destruiu a vida dele, essa mulher tá querendo dinheiro, ela quer uma indenização, ela tá querendo explorar, né? E o que a gente vê é que, além dessa misoginia, né, desse machismo incutido na sociedade, a gente vê isso nos processos. Né? A gente vê isso na audiência, na forma como a mulher é tratada na audiência. A gente vê isso na forma como a mulher é tratada na delegacia, né? A gente ouve relato de prostituta que sofreu violência sexual e que riram da cara dela numa delegacia, de mulheres que sofreram estupro marital, né, dentro do casamento, e as pessoas riram dela ou fizeram pouco caso do relato dela, né, desqualificaram a vítima. A gente vê a questão do atendimento no hospital também, julgamentos sobre a vida sexual da vítima, ao invés de acolhê-la, né, de acolher a vítima, fazer aquele atendimento humanizado, só julgamento em cima de julgamento. E o que a gente vê é muito triste isso, porque a gente escuta isso de mulheres, a gente escuta isso de pessoas esclarecidas, né? A gente escuta isso de pessoas que são da área, né, do direito, e a gente vê isso em processo, né? O que acontece? Desde 2011, a expressão mulher honesta não consta mais no Código Penal, né, depois da reforma, só que meu tema de pesquisa do TCC da pós-graduação foi a culpabilização da mulher vítima de violência sexual, e eu achei julgados do ano passado, né, acórdãos do ano passado usando essa expressão, porque que a vítima é confiável porque ela é uma mulher honesta. Ou seja, o que é essa visão de mulher honesta, né? É a visão da mulher que cumpre os padrões ali do patriarcado, né? A mulher Exatamente. que é submissa, né, que não é uma mulher independente, que faz da vida dela o que ela quiser, porque a mulher pode ser casada, a mulher pode ser solteira, a mulher pode ser prostituta, ela tem os mesmos direitos que qualquer outra mulher, os direitos são os mesmos, né, a integridade corporal dela. E o estupro, ele é um crime que mexe com o que há de mais íntimo, assim, na mulher, né, e o que a gente vê é que ele é um tabu, né? As pessoas não falam, até assim na faculdade a gente vê que é diferente quando a gente vai estudar os crimes sexuais, né? Que as pessoas ficam cheias de dedos e cheias de tato. E tem um livro da Susan Brown Miller, infelizmente não tem em português, é uma falha, né? Eu torço para que ele seja traduzido, que ele é muito importante, né, Fazer uma nesse campanha tema. sobre isso, hein, Chama Clara? Vamos fazer uma campanha para traduzir esse livro. Ele chama Against Our Will, Man, Woman and Rape. Seria uma tradução livre contra a nossa vontade, homens, mulheres e estupro. E nesse livro ela traz que o Freud, né, psicanalista, né, o pai da psicanálise, ele não trabalhou o tema do estupro, e o Jung, que é outro, né, psicólogo doutrinador da área, trabalhou muito pouco
apenas alguns arquétipos ele trabalhou o estupro. Então a gente vê que assim, se na área da psicologia, né, onde no acolhimento ali deveria, né, ter sido trabalhado, estudado, já houve, né, ele já é um tabu, né? Imagina dentro do direito, quando a gente faz essa interdisciplinariedade, né, entre direito e psicologia, que a gente vê na culpabilização da mulher vítima de violência sexual. Então, assim, eu acredito que se a gente não romper essa barreira, né, não falar mais sobre isso, que a gente não fala, perpetua o estado atual da coisa, né, esse machismo, tanto na sociedade quanto no judiciário. Se a gente não para refletir, para falar, para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, não tem como a gente tentar mudar essa realidade. É isso mesmo. Maria Clara falou de uma questão muito importante, né? De algumas questões aí que vale a pena a gente refletir. Primeiro, é importante a gente falar, né, que antes de mais nada, acho que a melhor forma da gente mudar isso, né, desse tratamento que é dado, é começar por uma capacitação específica em gênero de todas as pessoas que são envolvidas nessa rede de enfrentamento, né? A polícia militar, a polícia civil, o judiciário. E assim, eu tive experiência, né, de pessoas conhecidas que se deslocaram até a delegacia da mulher mesmo, e até numa própria delegacia da mulher, que deveria ser um lugar de acolhimento e tudo, elas não foram acolhidas, ela não foi atendida da melhor forma. Então, é realmente necessário, né, assim, urgente, essa capacitação específica em gênero. Eu também já falei sobre isso num artigo que eu escrevi e apresentei esse ano em Fortaleza, em coautoria com uma outra amiga, sobre essa necessidade. Porque quando você vai ler aí pesquisas que foram levantadas, né, mulheres que foram entrevistadas, a maioria delas sempre demonstra uma descrença muito grande no poder judiciário, na justiça de um modo geral, pela forma como elas são tratadas, pela morosidade dos processos. Então, por isso que é extremamente necessário isso. E essa ausência de capacitação específica acaba gerando, como a gente viu no caso, né, esses trechos da Mariana Ferrer, da audiência, uma violência institucional. Então, a mulher, ela além de ser vítima ali de uma violência sexual, né, como no caso do estupro, esse caso da Mariana Ferrer que a gente está utilizando como exemplo, ela é vítima de uma nova violência, que é a violência institucional. Porque um lugar que deveria ser um momento, um espaço de acolhida dela, né, dela ser ouvida, dela ser respeitada, dela conseguir expor as dores e os sentimentos dela, ela sofre uma nova violência, né? Ela é ridicularizada, humilhada, né? A vida sexual dela é questionada, as fotos que ela tira são expostas e questionadas. Então, isso é muito triste, né? Que a gente, em pleno século XXI, ainda passa por tudo isso. E o que a gente percebe no Brasil é que realmente há, né, uma cultura do estupro mesmo, toda essa questão moral, né, da forma como a mulher se porta perante a sociedade, como a Maria Clara bem colocou, é levada em consideração para ver se ela se ela tem ou não alguma culpa em relação àquele crime que foi cometido contra ela. Então, se ela é uma mulher honesta, né, apesar dessa expressão não ser mais utilizada desde essa data, a gente ainda vê até hoje em julgados. Realmente já tinha feito uma pesquisa sobre isso também, já tinha me deparado com essa expressão. Já faz 9 anos que foi retirado do Código Penal. Pois é. E ela ainda é utilizada, não só a expressão, como essa ideia, né, da mulher honesta. Às vezes não usam a expressão, mas usam a ideia, né, de vasculhar a vida da vítima, colocar a foto de biquíni dela na defesa e falar que, porque ela ficava ela tem costume de ficar com mais de um homem ao mesmo tempo, e coisas assim que não tem a mínima relevância, né? Aí as pessoas podem falar assim, mas o advogado faz isso porque ele quer fazer a melhor defesa. Gente, a advocacia é técnica, você está no exercício da sua profissão, você não está num Bate em cima de bate-boca. laudo, em cima de falas que foram Exatamente. utilizadas, em cima de diversas outras provas, né? Você Não tem o relaxa. processo para você trabalhar, você não precisa fazer isso, né? Além de uma falta de técnica, de uma falta de ética e de uma violência de gênero, é uma falta de argumentação, de capacidade, né? O advogado criminalista
um pingo de necessidade de fazer isso, e esse tipo de atitude, né, colabora para a visão que a sociedade, a visão negativa que muitas pessoas ainda têm, né, sobre nós, os advogados criminalistas. E as pessoas já me perguntaram assim, nossa, mas você defenderia, né, um caso de violência doméstica, defenderia um réu, defenderia, né, um estuprador? E quando eu dou uma resposta assim, a depender sim, várias pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, né, assustadíssimo, como se eu tivesse falado um absurdo, né, como se eu estivesse indo contra as minhas crenças pessoais, né, e o que acontece é que todas as pessoas têm o seu direito de defesa, a gente tem o princípio do contraditório em ampla defesa e da presunção da inocência justamente para isso, só que a gente tem que trabalhar de uma forma técnica, né? A ausência de provas, o laudo, o depoimento, né? Não desqualificar a vítima, não humilhar a vítima e partir para uma premissa de gênero. Ai, E pergunta tem muito outra coisa, né? interessante aí no chat. Ah, você quer responder já? Pode ser. Ou você quer continuar e depois a gente responde? Pode falar, pode responder. Então, a Stefanica, não sei se é esse o nome dela mesmo, a repercussão que o caso está sendo influencia na decisão? Olha, essa questão da forma como, na verdade, nesse caso, né, a gente já teve uma decisão, que a sentença ela já foi proferida, mas a gente teve uma repercussão muito grande em relação à forma como foi divulgada nessa sentença, esses vídeos. Então, eu acredito que essa repercussão na mídia pode influenciar numa próxima tomada de decisões, né? Porque o que a gente vê é que esses casos são muito comuns de acontecerem no judiciário, mas como eu ficava entre quatro paredes, né, dentro do próprio prédio do fórum, ninguém tomava conhecimento e nada era feito. Inclusive por ser segredo de justiça, né? Então aí que não tinha muita divulgação mesmo. Exatamente. E como nesse caso aí o vídeo acabou caindo na mídia, né, e foi divulgado, eu acredito que há uma possibilidade, por exemplo, de alguma conduta ser tomada em relação a esse magistrado, em relação a esse promotor, em relação ao próprio advogado, né, que fez esse tipo de defesa, né, que a gente manifestou total discordância aqui com a forma como ele atuou nesse caso, e em relação ao próprio julgamento em si, né, há uma possibilidade como a gente já falou, de se pedir uma nulidade, usar alguma argumentação nesse sentido. E, ao meu ver, a mídia influencia muito na forma como são tomadas as decisões. A gente já viu aí outros casos, né, midiáticos, Isabela Nardoni, Elisa Samúdio, e vários outros casos aí que foram amplamente divulgados pela mídia que a gente sabe que acaba influenciando, sim, na tomada de decisões. Outra coisa que eu queria falar, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Por que a vítima é ainda mais importante nos casos de violência doméstica e de violência sexual. O que acontece? De acordo com o mapa da violência contra a mulher 2018, cerca de 70% dos agressores sexuais são pessoas do convívio da vítima. Conhecidos, namorado, convivente, familiares. Então, as pessoas têm aquele estereótipo do estuprador como um louco da rua, é o tarado, né? É o tarado da rua, como se ele fosse um, um personagem, né? E de uma lascívia descontrolada. E o que acontece é que esses casos são apenas 30%. 70%, na esmagadora maioria, são pessoas conhecidas da vítima, seus familiares, né, seus amigos, vizinhos. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, o crime, né, os crimes de violência sexual, eles acontecem no ambiente privado, ali onde só estão vítima e agressor. Muito difícil ter uma testemunha, são feitos na calada da noite, né, assim, no escuro, num quarto fechado, num carro, numa festa, assim, a pessoa vai para um canto onde ninguém conhece, né, todo mundo ali.
E a gente vê que a palavra da vítima, ela tem um peso maior nesses casos, porque muitas vezes só tem ela ali para falar o que aconteceu, né? E eu tava, uma pessoa veio conversar comigo sobre isso e falou assim: ah, mas aí a palavra da vítima contra a do cara, aí não tem como provar. Se você for pensar dessa forma, você vai institucionalizar o estupro, falar, beleza, pode sair estuprando que tá tudo ok. Porque não é assim. A palavra da vítima tem que ser levada em consideração muito mais nesses casos, justamente por ser um crime cometido, né, às escuras, né, longe dos olhos de outras pessoas e de outros meios de prova. E até a prova pericial é muito difícil, né? Se você for parar para pensar sobre a prova Que pericial nem no sempre é a estupro. conjunção Se a mulher, carnal, né? exatamente, nem sempre há conjunção carnal nos crimes sexuais, mesmo quando há conjunção carnal. Se a mulher não for mais virgem e o homem utilizar o preservativo, não vai ficar material biológico ali. Então, assim, é algo que é muito difícil se você for querer considerar, né, você não pode comparar com um crime de tráfico, com um crime de furto, com um crime de roubo, porque são meios de prova totalmente diferentes, né, por isso que nos crimes sexuais e nos casos de violência contra a mulher, a palavra da vítima é muito importante, né, e assim, a gente vê que, pode ser passível de uma denunciação caluniosa? Claro, todos os crimes são, né? Mas a gente sabe que isso é minoria, porque a mulher já vai passar por um desgaste emocional tão grande de denunciar, e sabendo, né, dessa questão da culpabilização, dos julgamentos que ela vai enfrentar, essa situação da culpabilização da vítima, ela aumenta a cifra oculta, né, dos crimes sexuais. A gente sabe que É a uma cifra oculta, subnotificação né, muito o que grande, não, né? a subnotificação é gigantesca, né? Primeiro porque muitas pessoas, muitas mulheres têm medo, muitas mulheres já sabem como que o sistema funciona, né? Então elas já estão tão traumatizadas psicologicamente que elas pensam assim: eu vou denunciar para todo mundo colocar a culpa em mim e eu vou sofrer ainda mais, né? Então, assim, meio que para se proteger, ela se fecha naquele casulo e não denuncia. Porque é muito fácil, né? As pessoas falam, né, principalmente quando acontece com uma pessoa conhecida, né, médico, advogado, engenheiro. Por que que você não gritou na hora? Por que que você não reagiu? Né? Gente, a gente não deve reagir nem, nem assalto, mesmo quando a pessoa às vezes tem condição, né, de reagir, às vezes ela não dá conta. Tem gente que o Valois, aquele professor, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é juiz, ele provavelmente tem porte, né, de arma. E ele falou que ele foi assaltado já, e na hora ali você fica paralisado. Imagina uma agressão sexual, que é algo muito mais íntimo ali, né? Algo que mexe com o que há de mais sagrado, né? Que é a intimidade ali da mulher. Você quer exigir que ela faça assim ou faça assado, né? Querer que falar que a vítima tem que agir assim, tem que agir assado, senão ela tá mentindo, senão ela tá inventando. É assim, eu acredito que o primeiro reflexo, né, num caso desse, principalmente que 70% vem de uma pessoa que você não espera, né? Vai vir de um conhecido seu, de um familiar, é você travar. Exatamente. Que você não vai, né? Você não está esperando aquilo, né? Então, assim, o que a gente vê dos relatos, né, das vítimas é que esse pânico, assim, que você congela, né, é a primeira reação. E é muito comum, assim, por exemplo, as próprias crianças, assim, também representam. Gente, fugiu a palavra agora. Verem, né, isso dentro de casa, isso acontecer também. Inclusive, há uma pesquisa realizada pelo IPEA falando que 76,5% das crianças e adolescentes presenciam dentro de casa a violência contra a mulher. Então, isso acaba sendo reproduzido, né? Eu, esses dias, tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com meu avô, ainda mais depois de um caso que a gente teve aqui na cidade, né, de um médico que estava preso por prática de estupro contra uma paciente. E conversando com isso, sobre ele com isso, ele me relatou uma fala, assim, que eu achei muito pesada e muito triste ao mesmo tempo, que anos atrás ele trabalhava num local e um senhor falou, estava conversando com ele sobre algumas coisas
falando da filha e utilizou a seguinte expressão: se eu não comer ela em casa, alguém vai comer ela lá fora. Meu Deus. Agora, um pai falando isso da própria filha, achando normal que ele fizesse a iniciação sexual da própria filha, né? Então, eu achei essa fala extremamente pesada. E é justamente A o que gente vê você aí a colocou cultura do agora. estupro, né? Exato. São de pessoas que a gente menos espera, né? A gente acha que a gente está protegido dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso ambiente doméstico, né? E isso acontece dentro de casa. Então, assim, por esse acontecer dentro de casa, né, a gente vê que a subnotificação a gente nunca vai saber o número real, né? Da violência doméstica e da violência sexual, porque é sempre muito maior do que a gente imagina, né? Uhum. E tem aquela série, né, que chama Inacreditável, do Netflix, que retrata muito bem essa questão da culpabilização da vítima, né? Da forma como a mulher é tratada muitas vezes pelo sistema, né, pela polícia, pelo judiciário, pelo serviço de saúde. E eu recomendo que todos assistam, porque é um caso real. E daquele jeito a gente vê no nosso trabalho, a gente vê fazendo pesquisa. Não, infelizmente, não é difícil você entrar no site de qualquer tribunal e você vê, né, desembargadores usando argumentos totalmente machistas para absolver os agressores sexuais, colocando a culpa na vítima, muitas vezes na vítima criança. Assim, isso é doloroso, né? A gente vê, né? Eu já cheguei a ler acórdão que desembargador colocava a culpa na vítima de estupro de vulnerável, menor de 14 anos. Como se não bastasse, né, colocar a culpa na vítima, ainda colocar a culpa numa criança pela violência sexual que ela sofreu. E é importante a gente falar o quanto isso é comum, porque algumas pessoas vão falar assim, ah, isso é mimimi, é vitimização, né? Mas a gente que está ali em contato, a gente sabe, mas muitas pessoas não sabem, né? E é importante trazer, assim, essa vivência, né? Então, se você está interessado no assunto, não é da área do direito, assista a, a série, né? Inacreditável, disponível na Netflix. Tem o livro também sobre esse caso, porque ele retrata muito bem, né? E retrata os dois lados, a forma como a vítima é mal atendida, né? Ela é desacreditada, ela é culpabilizada, e depois, quando aparecem outras outros atores ali, né, do sistema para tentar ajudá-la, e que tratam a vítima com um carinho que ela precisa ali na hora, né? Com humanidade. Você não precisa nem tratar com carinho, só com respeito e humanidade tá bom, né? Tem um trecho que me chocou muito naquela audiência que o advogado fala para a vítima, né? Que ele nunca teria uma filha do tipo dela, como se ela fosse assim um nada, o pior tipo de pessoa, né? E assim, a não ser que você tenha provas que a pessoa já cometeu denunciação caluniosa, que a vítima, né, já cometeu denunciação caluniosa, que ela é condenada por um crime, algo concreto que desclassifique a palavra dela, né, você não precisa usar isso, você não deve usar isso, deve ser combatido e responsabilizado, tanto quem agiu quanto quem se omitiu, quem calou, porque está no Código de Processo Penal, né, o juiz deve, ele não é assim, não fale assim, não é. Ele deve indeferir tipo de pergunta. E existem vários momentos em que advogados de defesa não estão perguntando para a Ele vítima, chegou a estão dar afirmando, sermão né? nela, né? Ao passar tipo, um Sim, sermãozinho nela. sim. Ele tá ali para perguntar, ele não tá ali para ofender, para humilhar ninguém. E a gente não pode se calar e nem normalizar, porque senão essa realidade não muda, né? E quantas outras audiências daquela forma não acontecem por aí? E por que a gente não fica sabendo? Porque os processos são segredo de justiça, né? Mas essa realidade está aí, escancarada.
Aquilo não é exceção, não, acontece muito. Infelizmente, ainda acontece muito. Um ponto importante também, que você mencionou, inclusive, dessa série Inacreditável, que eu achei muito interessante, foi, e que, assim, é muito comum, né? Porque quando a gente vai pensar numa denúncia de estupro, a vítima tem que ir lá fazer o boletim de ocorrência. Então, ela conta uma vez a versão para o policial que está registrando a ocorrência. Aí, depois, é instaurado o inquérito civil, ela é chamada para ser ouvida uma vez. E ela pode ser chamada para ouvir mais de uma vez. Aí, marca a audiência de instrução e julgamento, ela é ouvida de novo. Então, assim, e na série Inacreditável relata muito bem isso, de quantas vezes a vítima é ouvida. Chega um ponto que ela não sabe mais nem o que ela conta da história, assim, porque a própria psicologia explica isso, né? Que você vai perdendo as memórias, algumas você se confunde em relação a todo o dano ali que você teve, né, com a ocorrência daquele fato, e você começa a entrar numa paranoia tão grande, e a série retrata bem isso, que você começa a duvidar de você mesmo. Tipo assim, será que isso E aconteceu comigo a própria mesmo? pessoa se culpa, né? Isso. Será que isso aconteceu comigo mesmo? Será que eu não estou inventando? Que não foi coisa da minha cabeça? Né? Então, é muito doido isso. Isso é muito comum, realmente, de acontecer em, em crimes envolvendo a dignidade sexual. Tem outra série também muito bacana que relata sobre isso na Netflix. Eu esqueci o nome dela agora, mas quem quiser, eu deixei a indicação no meu perfil do Instagram, tem poucos dias, que conta a Bom dia, Verônica? não, que conta a história Não. de um americano que ele chamava massagistas, meninas adolescentes para serem suas massagistas. E aí ele abusava Ah, sexualmente de todas essas meninas, assim, foram milhares de meninas, que ele fez isso durante anos. é E por o conta do poder, Jeffrey Epstein. isso. E por Poder e perversão. exatamente, por conta desse poder que ele tinha, né, todo o dinheiro dele, o que ele tinha de bens e toda a influência dele, isso não virou em nada para ele, né? Ele teve uma condenação muito pequena, conseguiu cumprir grande parte da pena fora da prisão, ele conseguia negociar muito bem com os atores do sistema Ele de tinha uma lábia justiça. muito boa, né? Exatamente. E a rede dele de pedofilia e de prostituição, como é a palavra? Quando você. Exploração sexual e Isso. pedofilia. Ela era tão grande que ela envolvia pessoas de outros países, inclusive a, a investigação, né, que envolve pessoas do Brasil também na rede de exploração sexual do Jeffrey Epstein. Então você vê que assim o, o dinheiro, né, ele ainda omite muita coisa, a gente vê que é complicado e que as pessoas têm dois pesos, duas medidas, né? Sim, acho que você ou você é garantista ou você é punitivista. O que a gente vê são assim, eu te conheço, nós somos pessoas garantistas, mas o que a gente vê é que existem pessoas punitivistas, quando chega um crime sexual, magicamente ela vira garantista. Então você vê que isso não é são os garantistas de ocasião, né? Não é uma coincidência. É a questão do patriarcado mesmo, da cultura do estupro. E a Isa tá dando uma sugestão aqui, ó. Assédio da Globoplay, de um caso real brasileiro. Essa eu não conheço, vou procurar A assistir gente, depois. Em relação. a gente precisa falar mais, né, sobre essa temática, para tirar esse tabu. Sim, em relação a esse caso do Jeffrey Epstein, eu estava me recordando aqui que você falou mais cedo até da questão de culpabilização de vulneráveis, né? Nesse caso, se a gente for parar para pensar, várias meninas ali eram menores de 14 anos e seriam então consideradas vulneráveis. E aí, né, se a gente fosse levar, eu não sei como é lá nos Estados Unidos, né, não acompanho, mas se a gente fosse levar por aqui, por exemplo, essas meninas poderiam ser julgadas sob o argumento de que, mas por que elas foram então até a casa dele fazer essa massagem? Será que elas não imaginaram que poderia ter sido algo mais? Só que assim, o cara, ele é tão malandro e tão esperto que onde ele fazia a captação dessa rede de meninas para exploração sexual?
justamente na parte mais pobre da cidade, né? Uhum. Que é onde essas meninas, elas precisam de dinheiro, elas não têm acesso à comida, elas não podem comprar um doce que elas querem comprar porque a família não tem condição de pagar. Então, ele oferecia ali um valor para elas que para elas era muito em comparação ao que elas tinham, porque elas não tinham nada, né? Eram realmente meninas muito pobres. Então, ele sabia justamente onde, assim, quais eram as meninas mais vulneráveis para ele poder conseguir levar até a residência dele, né? Ele escolhia as vítimas, né? Os predadores sexuais em geral procuram ou crianças, né, no caso dos pedófilos, ou mulheres fragilizadas que não vão oferecer muita resistência, né? Então, assim, tanto que é muito comum que uma mulher que foi vítima de violência sexual não tenha sido vítima somente uma vez, né? É muito comum que ela tenha sido vítima mais de uma vez ou por mais de uma pessoa. E o que acontece é que a gente vê nas pequenas coisas, né, ao analisar a questão do estupro marital, né? De até pouco tempo, assim, se você for pensar na história, né, mais distante, o sexo era considerado uma obrigação ali no casamento, né? Então, assim, o estupro marital não era considerado crime. Só que a gente vê que muda a lei, mas os reflexos ficam, né? Quantas mulheres são desacreditadas ao denunciar o, o marido ou o ex-marido por violência sexual, são desqualificadas com base nesse pensamento de que se a mulher, né, está num relacionamento, ela é obrigada a ter relação sexual assim que o homem quiser, né, que o marido ou que o namorado quiser, ela não pode escolher a hora que ela quer, a hora que Própria, ela né? não quer. É exatamente como se a mulher não pudesse ter vontade própria. E o que eu já vi, assim, eu já vi em sentença, já vi em acórdão, foi argumentação para absolver, né, de que a mulher pegou uma carona com o cara para ir embora de uma festa, então ela assumiu o risco de ser estuprada, então ela estava bêbada, a gente vê isso, então assim, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é tão inacreditável, exatamente o nome, né, da série, que a gente precisa escancarar para mostrar que acontece muito, porque dependendo da pessoa que você comentar isso, ela realmente não vai acreditar que ainda acontece, né? Então, 2020, com os avanços dos direitos das mulheres, né, com as alterações na legislação visando, né, a proteção da mulher, ainda acontece esse tipo de absurdo, e com muita frequência. É verdade. Bom, como a gente já está caminhando aqui para quase uma hora de live, né? Falta 6 minutinhos. Eu queria fazer um apanhado geral para quem não chegou aqui desde o começo, né? Eu sempre faço isso porque eu acho que é importante, mas vou E se deixar alguém quiser fazer alguma pergunta também, isso. Mas vou deixar avisado já de antemão que a gente vai deixar a live gravada para quem quiser assistir, né, desde o início. Mas o que a gente pontuou aqui desde o começo foi que nesse caso da Mariana Ferrer não houve uma absolvição por estupro culposo, mas outros argumentos foram utilizados, como a ausência de provas, que o promotor levantou uma tese também nas alegações finais de erro de tipo, né, por não haver estupro culposo, então, assim, a modalidade ser única e exclusivamente dolosa, o fato seria atípico e por isso ele deveria ser absolvido. Então, foi nesse sentido que a mídia usou esse termo, né, que acabou confundindo um pouco as pessoas. A gente comentou também sobre a forma como foi conduzida a audiência, né? A defesa não foi técnica, houve uma culpabilização da vítima muito grande, como ocorre em várias ações penais que envolvem delitos sexuais, né? Crimes sexuais como estupro, e, portanto, há uma necessidade aí disso ser averiguado também, e inclusive a gente respondeu perguntas no sentido de que pode ser utilizado e manejado recursos e ferramentas para que esse julgamento seja anulado, desde que seja comprovado ali que a vítima, né, sofreu de alguma forma. A gente, pelos trechos do vídeo, a gente viu que sim, né, a gente não teve acesso aí, agora que começou a veicular o vídeo da audiência completa, mas há essa possibilidade de pleitear a anulação do julgamento.
falamos um pouquinho também sobre a figura do assistente de acusação, que é o advogado contratado pela vítima para acompanhar ações como essa, né, para verificar se o Ministério Público está ali fazendo o papel dele, né, está agindo devidamente, para resguardar também os direitos da vítima. E acho que, assim, de um modo geral, foi esses principais pontos que a gente apresentou. Aí eu queria deixar aberto para Maria Clara se ela quiser fazer alguma consideração, e se alguém tiver mais alguma pergunta, antes de encerrar aqui nossa 1 horinha, a gente responde para vocês. E muito obrigada, Maria Clara, pela Eu acho. participação. Aí eu que agradeço. É, eu acho que nem tem muito o que falar, porque você fechou bem. Temos uma pergunta. Neste caso, como o da Mariana, é importante ter figuras femininas na audiência além da vítima? Olha, eu achei essa pergunta muito interessante. Eu, quando eu fazia estágio, né, teve uma oportunidade, a minha chefe mulher e uma colega mulher e um colega homem. E a gente conversou entre a gente ali, a gente fazia uma oitiva sensível, né, um atendimento sensível de violência contra a mulher, e a gente resolveu entre nós que seria mais acolhedor ouvi-la na presença somente de mulheres, né? E o meu colega, né, concordou, entendeu tudo, ele saiu da sala enquanto a gente realizou esse atendimento. E eu acho que assim, quando há essa possibilidade, igual nesse caso, né, não era uma audiência, era um atendimento, mas é interessante sim, né? Lógico que não é sempre que há essa possibilidade, igual no caso, o promotor do caso homem, o juiz homem, né? Não tem como você falar assim, vai trocar só para que seja, né? Mas assim, quando há essa possibilidade, eu acho muito interessante. Eu acho interessante, sim. E a gente vê que vai depender do caso concreto, né? Havendo essa possibilidade, né, de ao menos ter uma mulher presente na audiência, é interessante, mas vai depender das possibilidades, né, das partes e do da questão da distribuição ali, né, se cai para um juiz, para uma juíza, para um promotor, para uma promotora. Mas é importante que essa mulher se sinta acolhida, né, a vítima. É importante a gente lembrar também nesse caso que a gente tem a teoria chamada teto de vidro, né, que trabalha justamente sobre essa ideia da mulher atuar em casos de violência de gênero. O que a gente vê em pesquisas que já foram realizadas é que nem sempre é tão eficaz assim, justamente porque a mulher acaba por reproduzir um comportamento muito masculino para poder Sim, conseguir se é complicado. adequar a esse ambiente institucional aí do judiciário, né, e reproduzindo falas, vestimentas. Então, nem sempre ela é tão, como é que eu poderia dizer? Ela tem esse olhar tão sensível para o direito da vítima, porque ela é levada a reproduzir esse tipo de comportamento justamente para poder se adequar àquele espaço, né? Uhum. Bom, eu Sim, acho que o existem Instagram vai práticas, derrubar né? a gente daqui a pouquinho, então. Não, ele não derruba mais. Não? Ele não derruba. É Não, sério? acabou isso. Ah, que bom. É sério. Existem práticas, né, que visam essa questão. O TJMG lançou alguns livros de histórias para que a intenção é que o juiz conte a história, caso de processo de família que a criança está no fórum, né, pensão, separação, ou casos de violência sexual, antes de ouvir a criança, né, para dar aquele ambiente acolhedor, assim. Então, são, são práticas que auxiliam, né, esse olhar mais humano, né. Como a Betânia disse, né, nem sempre a mulher vai ter essa sensibilidade, mas é igual a questão da delegacia da mulher ser chefiada preferencialmente por delegadas, né? Uhum. Que é algo que, assim, eu acho que como mulheres, né, ocupar os espaços é importante na medida do possível, mas trazer esse olhar, né, como a Betânia disse, que muitas mulheres reproduzem o machismo, né, através da desconstrução dos homens, porque quando não as mulheres não houver uma mulher no ambiente, né, que
os homens ali presentes estejam, né, comprometidos com esse olhar humano, né, com essa desconstrução do machismo que há ainda na sociedade, infelizmente. Eu queria citar um artigo aqui do CPP, só que eu não estou lembrando, eu acho que era importante a gente ler no que fala ao juiz intervir. Eu vou achar aqui só um minuto. Nessa questão dele intervir mesmo na audiência, no caso de perguntas descabidas feitas à vítima. Vou localizar. Aqui, ó, 201, parágrafo 6º do CPP. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Então, é dever do juiz de tomar as providências para preservar, né, a dignidade e a imagem da vítima. Então, além de ser algo pautado, né, em princípios e na ética, é pautado no Código de Processo Penal também. Era só isso que eu queria acrescentar. Tá ótimo, Maria Clara. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a todos também pela audiência, né, por estarem aqui com a gente, pelas perguntas, pela interação. E que a gente possa ter mais momentos assim, né, de discussão, de abordagem desses assuntos, justamente para a gente mudar essa realidade que está posta aí, né? Uhum, é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Betânia. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos deixar salvo aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.